Boa tarde, boa tarde. Chegando aqui de mansinho, nessa terça-feira chuvosa em São Paulo. Nessa terça-feira, onde a gente pede para todo mundo ficar em casa, para ninguém se encontrar com ninguém, para a gente tentar melhorar esses números da pandemia do coronavírus. Então, nessa tarde de terça-feira, meio chuvosa aqui em São Paulo, mas eu já estou iluminada aqui. Oi, Biaidar, oi, Amelinha, oi, todo mundo que está entrando. Eu já estou muito iluminada porque eu vou receber aqui uma artista plástica que eu conheço há muito tempo, que eu admiro demais e todos os brasileiros admiram muito. Eu já vou explicar por quê. Então, para mim, hoje, o dia, a tarde, vai começar a se colorir a partir de agora. Porque a nossa convidada é Beatriz Milhazes. E eu tenho o maior orgulho de recebê-la aqui. A Bia é carioca e ela é uma das mais destacadas artistas de arte contemporânea no Brasil. Oi, Alice, bem-vinda. Que bom ter você aqui, Alice. A Bia é pintora, gravadora, faz colagens, além de ser a artista plástica brasileira viva, mais reconhecida no mundo inteiro. Não é pouca coisa, não é pouca coisa. Então, eu vou explicar aqui mais um pouquinho da carreira da Bia. Acabei de ver que a Norma de Salvador está aqui, a Isabel Tuxban está aqui, a Corina está aqui, a Rose Brat que está aqui, tanta gente conhecida. A Bia acabou de entrar, já vou te chamar, Bia. Vou falar um pouquinho mais assim, do currículo da Bia. Ela é formada em comunicação social no Rio de Janeiro, estudou na famosa Escola de Artes Visuais do Parque Lage, que formou tanta gente bacana, lá no Rio. Ela é carioca, né? Estudou no Rio, se formou no Rio, foi professora de pintura e coordenadora de projetos educacionais até 96. Desde o início dos 90, a Bia se destacou em várias mostras, não só no Brasil, mas fora do Brasil, tipo nos Estados Unidos, na Europa. E as obras dela passaram a fazer parte do acervo dos maiores museus do mundo, das maiores galerias. Ela está no MoMA, ela está no Guggenheim, no Metropolitan, todos em Nova York, na Fundação Calouste Gulbenkian em Lisboa e está na Fondation Cartier em Paris. Nossa, aqui eu estou falando da Bia com boca cheia. A obra da Bia, O Mágico, de 2001, foi vendida em um leilão da Sotheby's em Nova York em 2009, isto é, 8 anos depois de ser feita, por mais de $1 milhão, $1.049.000. Outra obra da Bia, O Moderno, de 2002, foi comprada em Londres por $1,1 milhão e a tela Meu Limão foi arrematada em 2012 por $2,1 milhões na Sotheby's de Nova York. A Bia é representada por algumas das galerias mais famosas do mundo. Em São Paulo, pela Fortes da Loya, e pela White Cube de Londres, pela Max Hetzler da Alemanha e pela Pace Gallery nos Estados Unidos. No momento, a Bia está com 2 mostras aqui em São Paulo, uma no MASP, maravilhosa, e uma no Itaú Cultural. As próximas exposições, uma delas vai ser no museu em Xangai, na China, e no segundo semestre do ano que vem, uma individual na Pace Gallery de Nova York, onde nós esperamos estar presentes. O ano que vem, no segundo semestre, acho que já dá. Vou convidar aqui a Bia para entrar. Conectando, Bia! E aí, Joyce, tudo bom? Nossa, que bom a gente juntas! É verdade, né? Que bom se rever pelo menos em vídeo.
Pelo Se menos não, pessoalmente, online podemos nos falar em vídeo. e nos Não, ver. muito bom. Muito bom. Bia, que obra linda é essa atrás de você? Isso aí eu estou exatamente começando, né, a desenvolver as pinturas para a Mostra de Nova York, que você falou que será em setembro do ano que vem. Então, eu estou em pleno processo aí de fazer as pinturas, que vai ser uma mostra basicamente de pintura. Mas também eu vou apresentar os desenhos, desenho como obra, que foi uma coisa que nasceu durante esse período, né, da quarentena, no ano passado, e veio para ficar, porque eu só utilizava o desenho como uma referência, desenho, né, para fazer projetos, desenvolver coisas, mas ele como obra foi uma coisa realmente que surgiu durante esse período aí difícil que nós estamos enfrentando. Tem algum desenho aí para a gente ver, Bia? Ah? Tem algum desenho aí para a gente ver? Não tenho. Na verdade, eles estão todos no MASP. Eu fiz 7 desenhos, que foram a série, assim, que eu acabei, a série Aleluia. Eles estão todos no MASP. Eu não tenho Nossa, nenhum nem no comigo. MASP a gente pode ir, né? Só virtualmente. Pois é, Porque mesmo quando infelizmente. ele abriu, né, um pouco, mas mesmo quando abriu, eu não estava saindo, eu não saio, eu não saio. A verdade, o que aconteceu foi que a mostra já estava prevista para dezembro de 2020 mesmo. Nós resolvemos manter a data em abril, mais ou menos, do ano passado. Nós resolvemos manter e tomamos, reajustamos, né? Fizemos pequenos ajustes para que ela pudesse realmente abrir, que foram ajustes muito importantes, porque, dado, né, a evolução dessa questão da pandemia, realmente esses ajustes fizeram com que ela abrisse. É claro que, obviamente, seria muito melhor se não estivéssemos vivendo, não só pela mostra, óbvio, mas, ao mesmo tempo, eu fico feliz de ter conseguido. Foi um esforço enorme de todo mundo envolvido, MASP, Itaú Cultural, a minha equipe aqui no ateliê. Nós fizemos para que ele abrisse com segurança, né, com todo mundo saudável, enfrentando essa situação com muito protocolo, muita rigidez, e ter essa continuidade, que eu acho fundamental, né, principalmente na área da cultura, né, Sim, a vida continuar. Exato, continuar a ter uma mostra importante, né, que fica Concordo. disponível, se não pessoalmente, através dos digitais. Sim. Então, você tem assim, um conteúdo, né, para desenvolver, para mostrar. Eu ainda tenho esperança que ela vai poder... O museu realmente agora fechou, né? Ele ficou entre abrir e fechar, com mudanças de horário, mas agora ele realmente está fechado e a gente tem a expectativa de que até o final de maio, que ela fica até dia 30 de maio, vamos conseguir, né? Eu acho que em maio a gente a consegue. mostra com segurança, claro, e com todos os protocolos, se for possível. E a gente falou aí da pandemia, é claro, né? O que você falou que você fez os desenhos na pandemia. Que ferramentas você está usando para enfrentar esses tempos tão difíceis? Eu acho que, assim, a primeira coisa, eu acho que, assim, é um próprio amor à vida, né? Que eu acho que isso é fundamental. Então, assim, é uma coisa que eu tenho, minha família e assim, somos positivos, temos um grande amor pela vida e sempre investir para que ela possa sempre continuar, ela tenha, né, uma qualidade na sua existência. Então, basicamente, eu me reajustei, né? Foi um reajuste grande quando começou. Na verdade, eu estava na Europa em março, quando estourou a pandemia. Eu, na verdade, já estava usando máscara, porque como eu tenho feito esses projetos na Ásia, então a máscara, de alguma maneira, ela já faz parte, inserida, assim, de uma forma de cápsulas, né? Mas eu já uso tanto na China quanto no Japão. Então, até as minhas máscaras japonesas foram as minhas primeiras a usar, a que eu tive usando já na Europa. Mas quando eu cheguei, foi o tempo de arrumar tudo, né, para
colocar a minha equipe, que é pequena, mas que trabalhava, quer dizer, uma situação totalmente inusitada, né? De não poder chegar no ateliê, ou pelo menos eu tentei, até depois que todo mundo estava colocado em casa, que tudo estava organizado para o home office, vamos dizer assim, eu tentei vir para o ateliê sozinha, mas tão estranho que, apesar do meu ateliê ser o local onde eu passo mais tempo quando eu estou no Rio, claro, e é minha casa, sabe? É onde está tudo aqui. Então, mas eu não me senti confortável. Foi muito estranho. Mas eu realmente, eu chegava, não sei, me dava um medo, me dava uma sensação estranha. E eu entendi que foi até uma boa descoberta, por um lado, que aqui não é minha casa, que é realmente, por mais afeto que eu tenha por esse local, que é enorme, a minha casa estava lá no meu apartamento, no Leblon. Então, eu fui para casa. Eu precisava estar em casa. E aí eu Sim, eu te montei um entendo. ateliê de desenho, que foi aí que surgiu essa questão. Eu fui, levei todo o meu material de desenho que ficava aqui, eu levei para casa e organizei um ateliê de desenho lá. E isso foi muito bom, assim, nessa perspectiva de ter que... Eu não sou uma pessoa digital, né? Meu Instagram eu comecei em dezembro. Sim, mas foi muito bem-vinda e muito saudada por todos. Não, e vou dizer sinceramente, eu estou gostando, estou achando Que bastante bom. interessante ter esse canal direto com as pessoas, né? E a partir da mostra foi perfeito, porque a mostra é uma mostra enorme e tal, e está tendo uma repercussão incrível. Então, para mim, foi perfeito iniciar nesse momento. Então, que eu não sou digital, então eu tive que virar uma pessoa digital, né, para continuar assim, meus projetos todos continuaram, nenhum deles foi cancelado, quer dizer, tudo continuou sendo desenvolvido com ajustes e tivemos que dar conta, né, dessa comunicação internacional e, claro, estamos conseguindo e tudo está caminhando. Agora, é muito curioso também você lidar com partes diversas do mundo e todo mundo está na mesma situação. Quer dizer, eu nunca vivi Incrível isso. isso. Isso é uma coisa incrível, realmente. Mesmo a gente já está um pouco acostumada, ao mesmo tempo você não se acostuma nunca, né? É muito Eu fui na casa da estranho. minha mãe esses dias e estava vazia as ruas. Vazias, vazias. E É. aí eu falei, está vazio aqui, mas está vazio em Londres, está vazio em Nova York, está vazio no sertão, está vazio no mundo inteiro. É uma coisa muito, muito louca. Bia, duas Muito coisas louco. que eu queria te perguntar do que você falou. Primeiro, esse ateliê que você está falando é aquele no Jardim Botânico que eu É, conheci? exato. Você está Eu nele agora? tenho. Agora eu tenho duas casas aqui, porque eu estava usando, porque eu Eu sempre lembro, tive, aí eu tenho duas agora, uma do lado da outra, que eu elas lembro. dividem assim, uma de pintura, o outro é colagem, e também a parte de arquivo da minha equipe e tal. Outra coisa que eu ia te perguntar que você falou. Você falou, quando eu estou no Rio. A sua vida é muito mais fora do Rio do que no Rio? Qual é a proporção? Não, na verdade, o ano eu passo mais tempo no Rio do que fora do Brasil, vamos dizer assim, né? Aqui no Brasil, eu tenho basicamente São Paulo, eventualmente alguma viagem de férias, né? Nordeste, mas eu passo a maior parte do tempo, na verdade, no Rio. Mas o meu ano é dividido em pedaços, né? Em partes. E aí, somando, talvez em torno de 4 meses e pouco, né? Tudo junto seria o tempo que eu fico fora do Brasil. Depende do ano também. Podem ter Claro. anos que eu fico mais tempo, mas normalmente. Então, isso é uma mudança muito grande, né? Porque eu não viajei mais. A minha primeira viagem, eu cheguei, bom, como eu falei, da Europa em fevereiro, aliás, em março, iníciozinho de março, e fui viajar de novo para São Paulo para montar, né, a MASP. exposição do MASP. Então, foi muito curioso, porque eu tinha que pegar a mala, eu falei, meu Deus, MASP, me reencontrar com as minhas roupas, né, porque tudo isso mudou, né, assim, de roupas para levar, como levar, foi uma verdadeira operação de guerra ir para São Paulo. Aí eu falei, de carro, porque eu não entrei em avião. Aí, impressionante, né?
o hotel que eu sempre fico, mas eu tive que montar todo um esquema lá para eu ficar lá trancada no hotel, né? E só indo para o museu. Então foi incrível, assim, é inacreditável realmente o que a gente está vivendo, assim, em termos de alteração. Você está vendo algum lado bom nessa história de menos eventos, menos a participação em encontros, mesmo que ligados à profissão? Você está vendo o lado bom desse recolhimento obrigatório? Eu acho que sim. Na verdade, eu acho que o lado positivo, que ele envolve muito um momento de reflexão, né? Sobre vários aspectos. Eu acho, primeiro, que as coisas não acontecem por acaso, né? Eu acho que se isso aconteceu nessa proporção, a gente tem que aprender a escutar, né? Tem que entender que algo não estava indo bem. Né? Concordo totalmente Ainda com não você. temos as respostas, mas perguntas muitas, né? Eu acho que sim. Na minha área de arte, especificamente, eu não tenho dúvidas de que ela estava num ritmo que já estava indo de encontro à arte. Eu sou artista, então, assim, e sei o quanto o artista ele tem um ritmo, ele tem que ter um ritmo. E cada universo de ateliê, ele tem uma história, tem um processo, tem um tempo. E obviamente, eu já estou com quase 40 anos de artes plásticas, então eu já entendo isso melhor. Mas, principalmente, as gerações mais novas e tal, eu acho que elas, principalmente, vão se beneficiar, sim, o ritmo, né, da quantidade de feiras, de viagens, que virou uma questão que você nem sequer mais aproveita, né? Assim, nem sabe mais, né, o que... Essa mostra mesmo de São Paulo foi muito interessante, porque eu pude dedicar todo o meu tempo para ela. Então, assim, foi tão maravilhoso isso, que realmente, assim, por mais que a minha agenda é muito feita para que eu não perca essa relação na hora de... Com o meu trabalho, 100%. Eu sempre fiz isso há muitos anos e foi uma ótima decisão. Mas também com a abertura das mostras, até porque você tem que... Muitas são fora do Brasil, então eu tenho que estar no exterior, e às vezes você chega já com um tempo muito mais rápido e tal. Eu sempre tento manter o tempo, vamos dizer assim, a minha experiência ser mais completa nesses momentos, né? E eu acho que São Paulo foi curioso, porque eu me dediquei, apesar de não termos tido, né? O que foi chato foi não poder encontrar os amigos, não teve opening, não teve jantar, não teve nada, né? Realmente foi, abrimos a mostra, tipo, parabéns um para o outro e acabou, voltei para o Rio de Janeiro. Mas, assim, isso foi, lógico, não é o melhor dos momentos, mas o fato dessa experiência mais completa, eu achei muito bom. E quer dizer, eu não tenho dúvidas, eu espero, sinceramente, Joyce, que seja repensado, porque estava um pouco fora do humano, eu acho, entendeu? Um pouco fora do humano. Eu acho que quando você não vivencia mais as coisas, né, e você vira meio uma máquina só repetindo, reproduzindo, e como a gente sabe, né, eu tenho relido Humberto Eco, que foi, né, que eu li na faculdade, estou relendo, e Humberto Eco ele não, realmente um gênio, né, como ele pensou a massa, né, e nessa questão da massa hoje, parece que as pessoas perdem um pouco a capacidade de pensar e elas vão realmente seguindo, né? A manada, como manada. E sem refletir sobre o que você realmente pode, o que você realmente quer, o que está te trazendo, qualidade que a gente nunca deve abrir mão, né? Que é cada um dentro do seu universo, poder manter uma qualidade de vida. E eu acho que as pessoas tinham perdido um pouco da noção. Então, por mais que seja forçado, eu torço para que o lado positivo disso apareça, né? Quando a gente conseguir vencer esse vírus. Bia, você começou na época da geração 80, né? Quais eram na época que era junto com o Luiz Zerbini, Daniel Senise, meu vizinho. Eu sei. Você sabe, né? O Daniel mora aqui.
o Luiz Erbini, a Leda Catunda, Leonilson, o Daniel Senise. Nessa época que vocês começaram, quais eram os desafios qual eram os maiores desafios? É tão uma outra época, né? Porque essa geração, quer dizer, tem umas coisas muito complexas, mas assim, é uma geração que cresceu na ditadura militar, que quando você foi para a escola, eu em casa, né? Eu tenho pais intelectuais que sempre quiseram manter a nossa vida em casa, né? Eu e minha irmã, o mais normal possível, né? Sem perder a cultura, sem perder as coisas e com pensamentos bastante de esquerda, vamos dizer, que aquela ainda existe ainda. Então, assim, nós temos esse era o ambiente. Então, no Parque Lage era quase um reduto, né? Daqueles que estavam quase Resistindo. Hã? Resistindo. Existindo. Então, eu fui muito privilegiada, porque o grupo era pequeno, então, você vê, a maioria são amigos meus até hoje, né? Nós criamos virou uma família, né? Informal, de quem a gente conviveu, tanto o grupo de São Paulo, tanto o grupo do Rio, quanto de São Paulo e até de outros estados do Brasil. Foi um elo que ficou muito forte, realmente. E foi uma experiência que o mais contraditório, olhando hoje de longe, é que era uma geração que chegava uma revista de arte internacional a cada, sei lá, super defasada, né? 2 meses depois, algum artista em São Paulo conseguia, porque o Rio, então, chegava, sei lá, algum artista conseguiu uma arte fórum de não sei. Então, aí todo mundo via. Então, nós estávamos tão fora da perspectiva de mercado, então, de arte não existia. Os museus continuavam trabalhando, mas também nesse esquema muito de resistência. Os artistas, que eram os nossos heróis, eu me lembro que quando encontrei o Antônio Dias a primeira vez, eu falei, nossa, Antônio Dias, eu estou vendo ele, tinha aquela emoção, porque minha mãe, professora de História da Arte, nós tivemos toda essa formação em casa. E eu visitei as galerias, então eram ídolos, mas todo mundo com uma sobrevida muito precária, né? Mas foi exatamente essa geração que acabou iniciando de uma forma mais sólida o mercado de arte. Com certeza. Hoje, olhando para trás, o mercado de arte, toda essa profissionalização, né, dos artistas, que de certa forma foi essa geração, e um pequeno grupo ainda, mas que iniciou a internacionalização também, né? Como eu, Adriana, Vicky. Então, assim, essa internalização de uma maneira mais forte, mais sólida, né? E realmente de poder fazer uma carreira internacional. Consistente, então, né? é muito curioso isso, né? Porque o nosso universo era um universo tão local, principalmente os artistas do Rio, era uma coisa tão local, viagem era uma coisa tão longe da nossa perspectiva, e de repente foi a geração que fez isso tudo se abrir. Isso é muito curioso. Ô, Bia, eu fico pensando, né, sempre nisso. O mapa do mundo, né, tem o hemisfério norte, né, Estados Unidos, Europa, todas essas cidades, a própria Ásia, e a gente está aqui embaixo, totalmente fora de qualquer eixo. Então, para vocês conseguirem fazer isso, foi maravilhoso. Foi, Bia, mas foi um momento que você viveu, né? Que era o Marco Antônio Vilaça. Eu acho que o Marco Antônio foi fundamental. o visionário, Luísa, né? A Luísa Estrina já tinha começado isso antes, né? O Joãozinho Santamini, né? Que já faleceu. Sim, eu conheci o João também. Você conheceu, Nossa. Provavelmente, né? Exato. Então, eu acho que ele com a Luísa foram os pioneiros dessa tentativa de participar das feiras de arte internacionais da época, que, na verdade, elas mesmas já só base o que ainda existe. E depois o Marco Antônio deu a continuidade fundamental, né? De realmente tentar... E a ousadia, né? Ele era ousado, ele se jogava, ele fazia, ele acontecia, ele carregou vocês todos juntos, assim, né? Parece que vamos. Exato. Foi realmente tipo uma arca de Noé, né? Entramos todos naquela... Foi uma aventura, né? Quando você olha hoje para trás, uma aventura de todos embarcaram. E dali
muita coisa foi se desenvolvendo, foi havendo aquela seleção natural e, né, e a vida era todo mundo ainda muito jovem, então, claro, as coisas foram se crescendo ou não. O Marco Antônio faleceu muito jovem, então foi uma ruptura ali. Eu já tinha galeria no exterior, mas o fato foi em 2000. Imagina que já tem, acabou de fazer 21 anos que o Marco Antônio faleceu. Nossa, é? Foi Eu estava na exatamente na Bahia virada quando ele do ano de morreu, em 2000. Salvador. Em Eu janeiro estava em foi Salvador. 21 anos, é incrível, né? Então, mas dali para cá, obviamente que foi também um momento extremamente de divisão de águas, né? Foi um divisor de águas o falecimento dele e ter que enfrentar esse universo internacional sem o apoio, né, dele. Tem essa Então, força dele, né? sem essa força. Mas eu acho que tudo foi feito ao seu tempo e, obviamente, mantendo a qualidade do trabalho, que eu acho que isso, as pessoas, é isso que faz. É isso que você tem. O artista só tem o trabalho dele. Então, se ele não entender que aí é que está a questão, ele vai ter problemas com o desenvolvimento da vida, da carreira, né? Da sua história também, né? Com certeza. Bia, como foi vender a primeira obra? Qual é a sensação de você perceber que você vai ganhar, você está ganhando um dinheiro fazendo uma coisa que antes você não fazia? Não, na verdade, sabe, tudo comigo aconteceu de uma maneira muito linear. É porque a cada momento que as pessoas vão descobrindo ou acontece uma coisa dessa aí, né, tem a notícia no jornal e aquilo surge de uma forma bombástica e parece que tem pouco tempo, né? Mas, na verdade, foi tudo muito linear, desde os anos 80 até o início exatamente da internacionalização. E essa não, mas eu questão estou dizendo lá atrás. Como foi você vender o seu... Na Como foi? verdade, Porque antes você não os era trabalhos dita dos anos... plástica. É verdade. Nos anos 80, o meu trabalho não vendia. Então, assim, eu sempre fui... Sempre, vamos dizer, eles levavam muito tempo para execução, como levam até hoje, e a minha produção era mínima, e eu não vendia absolutamente nada. Então, as minhas mostras dos anos 80 é uma ou outra coisa para colecionadores, como João Satamini, como Gilberto Chateaubriand, e aí que fizeram esse curso. Eu realmente comecei, eu acho que em 1990, uma mostra que eu fiz aqui na Saramenha, no Rio de Janeiro, foi a primeira mostra que eu considero que eu me senti ali dentro. Ali agora eu encontrei, né, aquele nicho, aquele campo de observação e de investigação. A partir desse momento, eu acho que o trabalho cresceu. Aí chegou o Marco Antônio em 92 e dali nós começamos essa trajetória. Foi aí que eu comecei a vender os meus trabalhos. E esse início foi difícil para mim em termos de venda. Eu estava muito acostumada a ter a minha primeira mostra, só para você entender em termos de números, a minha primeira mostra, que foi na Galeria César Achê, em 1985, eram 5 telas e eu não vendi nenhuma. Depois, mais tarde, o João Satamini comprou uma tela. O João Satamini colecionador, não o João Manuel, mas o João Leão. E ele vendia essa tela depois, um tempo depois para ele. Mas então, quando o colecionador compra, Bia, quando o colecionador como ele compra, ele já está apostando no seu trabalho, né? Sim. E os outros já estão vendo, né? Com certeza, foi um momento, isso é exatamente, você lembrou, quer dizer, essa situação que foi, primeira, se eu não estou enganada, quer dizer, eu tive pessoas muito importantes, né? Aliás, eu tenho muita sorte, assim, ao longo da minha vida inteira, tanto no Brasil quanto no exterior, eu tive apoio de pessoas chaves, né? Que estiveram comigo, né? E que acreditaram no meu trabalho e continuam, né? Porque isso não para, né? Sempre, a cada momento, você tem uma situação diferente. Então, eu acho que eu tive, na crítica e curadoria, o Frederico de Moraes, que foi que escrevia para o Globo na época, né? Para quem não sabe, era o crítico do Jornal Globo.
e que ele me apoiou muito. Então, isso abriu portas para que viesse na sequência o Paulo Requerossi, né? Mais para o final dos anos 80, e esses colecionadores, né? Que eram os colecionadores que apoiavam ou não o artista jovem daquela época, que centralmente o Gilberto Chateaubriand e o João Manuel Santamini. João Leão Santamini, desculpa. João Leão Santamini. Então, assim, quando eles compraram, né? O João foi o primeiro a comprar uma obra minha, foi uma grande emoção, né? Que você vende pela primeira vez um trabalho e para um colecionador, e aquilo seria assim um aval. A minha geração teve essa euforia inicial, que foi uma bolinha que se abriu entre 84 e 86 e depois começou a murchar. Eu nunca acreditei muito nessa bolha e eu não me sentia... Eu ainda não tinha encontrado o meu nicho em relação ao ateliê. Então, tinha uma situação em relação ao meu trabalho. Então, eu tinha uma certa desconforto quando as coisas começavam a acontecer nos anos 80. Nos anos 90, eu comecei a me sentir mais confortável um pouco com esse contato externo, porque eu já conseguia ver que as minhas pesquisas em termos da pintura, elas estavam realmente começando a acontecer no mundo real e deixaram de ser só ideias ou imagens. Então, é uma emoção, eu acho. É um momento Sempre mágico, né? É um momento de coroação, né? Ter o seu trabalho reconhecido por alguém que entende, né? Exatamente, exatamente Bia, isso. e como é que é, pulando para hoje em dia, como é que é ser considerada a artista brasileira mais valorizada, a artista brasileira viva mais valorizada no mundo? Como você se sente em relação a isso? Dá frio na barriga? É uma coisa que você já, já incorporou? As cobranças dos galeristas são maiores, do mercado? Como que é ser isso? Olha, Joyce, quer dizer, tem um lado, como eu estava falando antes, que tudo meu foi meio um processo. Então, quando houve essa primeira venda do Mágico, né, que foi para o Constantini, né, que é um colecionador, né, argentino, que tem o Museu Malva, para quem não sabe. Então, assim, Não, é bom explicar, é bom explicar. já havia um processo de expectativa de que isso fosse vamos dizer assim, acontecer. Agora, eu reconheço que eu vou aprendendo com os acontecimentos, né? E vou entendendo, e eu sempre faço uma leitura do que ocorreu antes, eu sou muito atenta, né? Ao processo, porque eu acho que é ali que está, aos detalhes, ao processo, a como as coisas elas ocorrem uma após as outras, né? Então, assim, mas quer dizer, já havia essa expectativa. Quando ocorreu, de toda maneira, foi um pouco um choque, assim, porque eu não tinha exatamente a noção do que isso ia significar, e realmente significa, assim, uma mudança na expectativa, o mundo das artes em relação... Eu fiquei a mesma pessoa, mas as pessoas mudam um pouco em relação a você, né? E em relação à obra. Isso é que é o mais Bastante, né? curioso de ocorrer. Então, assim, a minha relação com o trabalho, zero alteração, a minha agenda, tudo era baseado realmente na qualidade, nas relações, tudo continua igual. Mas as pessoas mudam realmente em relação a você, o olhar é outro, o interesse é outro, né? Porque sua obra começa a valer dinheiro real, né? E você vai para um grupo de artistas que no mundo inteiro ele é pequeno, né? Porque as pessoas falam lá do Brasil, mas na verdade tem pouquíssimos artistas americanos ou europeus ou asiáticos que chegam nesse patamar de preço. E se mantém, que também tem essa questão. Na verdade, o que aconteceu comigo é que eu consegui me manter nesse patamar. E traz o lado positivo, porque eu gosto de investir no lado positivo, eu não gosto de investir no lado negativo. Então, o positivo é que, na verdade, você também entende que
por trás desses valores estão o quê? Os grandes colecionadores do mundo, os grandes museus, né? As casas de leilão. Então, isso quer dizer que, e para uma mulher latino-americana, pintura, porque não sei se as pessoas sabem que a pintura é uma área ainda muito masculina. Ela não é uma área feminina. Agora que, de uns anos para cá, né, com toda essa questão de uma revisitação importantíssima e fundamental do feminismo, é que as mulheres estão ganhando esse patamar, como a gente sabe, que não é um patamar só de aceitação, de inteligência e de valor econômico, né? Então, ainda as mulheres, por mais que algumas, como eu, já alcançaram esse valor, tem ainda uma diferença razoavelmente enorme para artistas da mesma geração, mesmo tipo de currículo, biografia, homens. Por incrível que pareça, isso também ocorre nas artes plásticas quando você chega nesse patamar aí. Então, assim, então, esse é o lado positivo. Tem machismo nesse mundo que nem né? tem no mercado corporativo, Bia? Que nem. Por incrível que pareça. Mas existe sim. É uma questão assim que é em números. Se você colocar, e eu não estou falando nem de artistas vivos só, mas também artistas que já faleceram, como uma Louise Bourgeois. Se você olhar o preço dela num leilão ou uma compra e comparar com algum artista do mesmo quilate, você vai ver que a diferença é assustadoramente diferente. Que loucura isso. Sabe isso, que eu imaginava tá isso? Está eu não mudando, sabia né? que, imagina, teoricamente, o mundo das artes, os comportamentos são tão modernos, né? Tão arrojados e tudo tão avançado, tão contemporâneo. Exatamente, mas isso é relativamente essa alteração. Eu estava lendo exatamente por causa da retrospectiva que está tendo no Metropolitan da Alice New, que é uma pintora inacreditável, e toda uma recuperação da obra dela, da importância e tudo que ela fez antes e tal. Então, estava lendo uma crítica no New York Times da Roberta Smith, e é inacreditável que ela sofreu... o Metropolitan fez uma grande retrospectiva, o Andy Warhol ainda era vivo, e foi pouco no período ali do final da vida dele, mas ele faleceu jovem, né? Então, assim, eu não me lembro qual foi a época, ainda o ano certo que ela citou. O Metropolitan organizou uma mostra sobre arte americana, história da arte americana, que mostrava os 3 movimentos centrais, minimalismo já no início, e tinha o expressionismo abstrato e a arte pop, e só tinha uma mulher, que era a Helen Frankenthaler. E ela tinha... e isso é inacreditável, né? A gente, quando você olha assim, países como os Estados Unidos, você entende cada vez mais por que o feminismo nasceu lá, porque eles têm a relação realmente com a mulher é uma coisa assim que, às vezes, ela é chocante dentro do universo da arte. Então, você imagina, pessoas que ainda estão vivas aí viram essa mostra. Então, assim, é muito, muito estranho todo esse universo. Mas a gente está então cada você vez tem ganhando, mais valor, né? ainda, hein, Bia? Mais valor do que eu já imaginei que você tivesse, que eu acho que você tem, o fato de ser mulher, que na minha cabeça isso não passava. Eu achei que nesse mundo não. Mas então você tem mais valor ainda. Bia, você vendeu... A gente tem que ir fazer, né? Sim, sim. É o que a Michelle É o que Obama nos fala resta. no Neville, ela falou: sigam o seu caminho e façam, né? Não, Sim. é isso que vai fazer a diferença, né? Não adianta também perder tempo com Teimar 1000 sutiã, não é reclames, mais reclamando coisa dentro de não. casa. Não. Tem que não é mais... e enfrentar as dificuldades se elas surgirem, né? Com certeza. Bia, eu acho que numa das últimas SP Artes, né, uma obra sua, em 2016, foi vendida por 16 milhões de reais.
Isso continua subindo, está estacionado em relação ao mercado, eu quero dizer, não só as suas obras. Como que está hoje em dia? Faz 5 anos isso, certo? Nessa época, o dólar valia muito. Quer dizer, em termos de... Era mais dólares do que é hoje. Não, nessa questão aí, eu posso... Só uma pequena explicação, que existe o mercado primário, né? Que é a venda primária. Que é quando que é a primeira venda, vamos dizer assim, né? Que é quando o artista, ele coloca a sua tela, seu trabalho à venda e ele é vendido pela galeria pela primeira vez. Eu estou sendo meio professora. Não, explica, porque a gente não sabe. Esse assunto é complicado, eu sei. Eu já tenho, como um dos meus projetos, fazer uma espécie de um livro, meio manual sobre o mercado de arte. Mas, assim, então, a partir daí, a partir dessa venda, você vem o quê? Se, por acaso, a Joyce comprou um trabalho meu, ela depois quer vender esse trabalho, é um outro mercado que se abre, que é o chamado mercado secundário, que é o mercado da revenda. Tem galerias, é o mercado da revenda, que tem galerias onde só se dedicam a isso, né? E são os leilões, que são as vendas públicas. Que as vendas em galeria nem sempre são públicas, elas têm o direito de poderem fazer essas vendas privadas, como leilão, as casas de leilões também fazem vendas privadas. Esse mercado, o artista ainda não tem, você não tem um acesso. Essa venda aí, por exemplo, uma venda que é um valor, assim, eu desconheço completamente. Não passa por você mais, é isso? Não passa por mim mais, não sei até que ponto ela é verdadeira, não sei o que acontece, realmente foge completamente ao controle de qualquer artista que vai ligar essa questão do direito de sequência, que tem tido um monte de questões aí envolvendo, que se levanta, né? Você deve, isso para uma outra live. Mas é uma coisa que é uma polêmica, não é só no Brasil, isso é no mundo. Então, Sim, não é uma coisa só... não é. É uma coisa que acontece no mundo. Então, você não tem realmente acesso. O meu preço de primário, vamos dizer, dessa venda inicial, ele se mantém o mesmo e ele não se alterou desde, quer dizer, o meu mercado, vamos dizer, se permaneceu o mesmo em ascensão. Em alguns momentos, claro, você tem outra situação, mas ele caminha para frente positivamente. Nossa, Bia, você está dando várias lições para mim, que eu não sabia essa história das mulheres, eu não sabia... Até parece, Joyce Pascovitch. Mas verdade, no mercado de arte americano e no mercado de arte, eu pensei que era um pouco mais arejado, né? Doce ilusão a minha. E eu também não eu sabia que... Não, essa questão do mercado de arte, como ele funciona, ele tem muitos mistérios para todo mundo, para todos os envolvidos. Você nunca vai entender... Não é só para o artista, não é só para o colecionador, não é para todos os envolvidos. Um crítico, um curador, ele tem milhares de mistérios que a gente não vai conseguir realmente decifrar. Porque senão seria fácil, né? Também, né? Como tudo, né? Assim, tem coisas que realmente elas acontecem, você pode listar a revelia algumas coisas, mas saber exatamente por que elas aconteceram, né? Eu acho que existe sempre uma força aí que é maior que maior que a nossa compreensão, que ela age. Captei. Bia, eu lembro quando eu fui no seu ateliê no Rio, e aí você estava fazendo uma colagem com papéis de sonho de valsa. E eu achei aquela coisa mágica, eu achei aquela coisa maravilhosa. Eu nunca esqueci daqueles momentos que eu entrei no seu mundo e que eu vi as coisas. E é um processo delicado de trabalhar, é um processo que deve levar não só tempo, mas, nossa, deve ocupar tudo aqui, né? Como é que começa? Essa questão das colagens, ela começou... Na verdade, ela começou a minha vida inteira, porque eu fazia para cartões de aniversário, de Natal, que eu gosto de fazer até hoje.
e eu usava colagem, recorte e tal. Eu tinha também essa coleção de papéis de bala que eu gostava, de chocolate e bala geralmente, que eu também guardava, tinha essa coleção. Mas nunca tinha pensado em fazer colagem sobre papel como obra, né? Pensando em relação. E isso realmente nasceu em 2003, quando eu fui convidada pelo Frederic Paul, que é o curador, que na época era diretor do Centro de Arte Contemporânea Domenico Erguenhoec, e hoje ele é curador do Centro Pompidou, do Bobu. E ele me convidou para fazer uma exposição, ele organizou uma exposição sobre a minha obra e me convidou para fazer uma residência nesse momento. E essa residência eu pensei, vou levar minha coleção que eu tinha, assim, essas caixas com esses papéis, e eu levei isso para a França e trabalhei com eles. Tive, basicamente, foram 8 colagens que eu realizei, que foram as primeiríssimas como obra. Elas tinham uma rosácea como centro da composição e tudo era decorrência desses papéis colados, recortados, e essas rosáceas, e cada uma delas era centrada nas cores principais que você encontra nessas balas e chocolate. Então, uma é vermelha, outra é verde, outra é azul, É amarelo, lindo, dourado, esses prata. trabalhos são Então, lindos. são 8. Nós conseguimos reunir 4 no Itaú Cultural. 4 dessas que chamaram-se finalmente série Aubergine, e que estão parcialmente no Itaú Cultural. O Itaú fica até quando, Bia? Dia 30. Não, o Itaú vai ficar até dia 4 de julho. Ai, menos mal. O MASP até o dia 30/5. Tá. Agora, o que aconteceu foi, quando eu voltei para o Rio, eu quis continuar, porque aquilo realmente eu entendi que ali tinha um outro universo que não era da pintura e que, obviamente, com um diálogo bem forte entre os dois, e que eu queria investigar. E aí eu tive que organizar um ateliê no Rio, que, aliás, ateliê para fazer colagem é muito mais complexo do que ateliê para pintura, acredite se quiser, mesmo as minhas telas sendo gigantes. Aí, então, eu tive que incorporar, e foi o que eu fiz, né? Recentemente, exatamente essa outra casa, porque eu organizei melhor esse ateliê de colagem que funciona, que eu, quando estou trabalhando na colagem, eu estou trabalhando lá. Foi uma porta que se abriu importante, porque a pintura, com o passar do tempo, ela vai ficando cada vez mais difícil. Você realmente... Eu trabalho meio como cientista, né? Você tem que introduzir um elemento, esse elemento vai criar uma reação em cadeia e ela vai evoluindo até fazer uma grande mudança. E esse processo, ele fica cada vez evoluir, manter meu interesse. Vamos dizer, eu tenho muitas ideias na minha cabeça, assim, esse problema eu não tenho, por ausência de ideia. Então, assim, eu vou... Mas colocar isso na prática do ateliê, isso se transformar numa obra, a pintura é a que puxa mais a sua energia. Então, eu acho fantástico que eu consegui desenvolver em outros meios, que isso é muito interessante para a Mostra Avenida Paulista, que ela mostra esses 3 centrais, que são a pintura, que obviamente é o tronco de tudo, e a colagem e a gravura, que entraram de uma maneira muito rica, sofisticada, e que hoje elas informam a pintura elementos importantes. Elas trazem informação importante para o raciocínio da pintura. Que bonito, que bonito. Eu lembro, eu nunca esqueci, eu fiquei tomada e estou tomada até hoje. É uma entrada num universo, né? Que eu não tenho nem palavras para explicar. Bia, quem quiser começar a fazer uma pequena coleção de arte, qual é o primeiro passo? Olha, eu acho que o primeiro passo é frequentar, né, as exposições e o ambiente de arte. Entender, porque parece um pleonasmo, mas não é.
porque às vezes a pessoa quer, se encanta, vai em 2 exposições e já começa a comprar. Eu já vi isso acontecendo. Então, às vezes, você nem sabe realmente o que você se interessa, né? Então, eu acho que é frequentar as exposições, frequentar o ambiente, tentar entender se você gostou de um artista, investiga sobre ele. Hoje a gente tem essa facilidade, que é, né, a internet. Você tem acesso a muita informação, se você quiser, para você investigar, ver um pouco mais da história daquele artista, seja ele um jovem artista que está começando, seja um artista de meio de carreira, seja já um artista consagrado. É importante, né, ver esse universo dele na hora que você, então, vai se decidir a fazer a compra. Eu também aconselho que seja através de uma galeria de arte, porque de uma galeria de arte que realmente tem já uma trajetória comprovada, que representa artistas importantes. Eu sei que, às vezes, o acesso a essas galerias não é tão simples, mas hoje também esse universo digital facilitou muita coisa. E eu Uma acho que esse é visita um menos caminho... constrangedora, né? Para Exato. quem não se sente à vontade ainda em Exato, frequentar. Porque, infelizmente, o nosso universo das artes plásticas ainda é um universo que afasta muito as pessoas e, na verdade, ele é arte, né? Então, assim, a arte, ela é para todo mundo mesmo, deve ser, ela tem o poder de pensar diferente, de transformar. Então, assim, ela visitem as galerias no momento que puder, galeria de arte, museu, institutos, fundações, frequentem lugares como a Casa do Povo, que está fazendo um trabalho incrível, né? E que mistura todos esses universos e que eu tenho apoiado. Então, assim, eu acho Sempre. que Obrigada, aliás, Bia. tem tantas possibilidades de você poder participar da arte e daí sim você começar o seu universo. Mesmo que você queira fazer um investimento, né? Se você, às vezes, você começa por esse atrativo do investimento. Aí ainda é mais fundamental essa compreensão, né? Porque se você vai por paixão, porque você gostou, porque você quer conviver com aquilo, porque você entendeu, por um lado é mais fácil. Por outro, se você está querendo fazer investimento, aí sim é melhor que você conheça mesmo, né? Para não Estude, ser... pesquise. Que pesquise, que se interesse, que faça parte do meio. Todo mundo que estiver interessado em arte, não importa a razão, é welcome. É Que bem-vindo. bom. Muito, muito. Bia, quando você. Eu quero fazer uma pergunta que tem 2 partes. Quando você começou no mundo da arte, não como artista plástica, quem que você admirava assim? E hoje em dia, quem dos jovens você vê com bons olhos? Olha, a primeira, eu acho que assim, você tem a referência, tem minhas referências, que realmente em termos é o modernismo, né? Que é o modernismo nosso brasileiro, que me levou para o modernismo também europeu. E essa junção, esses são os meus troncos, na figura, claro, da Tarsila do Amaral. Fala os nomes do modernismo Os brasileiro. 3, eu acho que o meu triunvirato é a Tarsila, o Matisse e o Mondrian. São os 3 artistas que foram... Legal. É o meu Olha a Brenda triunvirato. aqui, acabou de entrar a Brenda. E Tá, ele... Matisse, Então, Mondrian esses 3 e aí se Tarsila. ramificam, né? Aí adiante eu vou ter a Op Art, eu vou ter outros artistas que vão entrando dentro desse universo, né? A partir dessa junção dos meus interesses e como eles vão evoluindo, desde a arte abstrata, também o universo da arte popular, que, como você sabe, é uma vertente bastante importante na minha observação. E na figura da Djanira, você tem, assim, um centro, ela foi uma artista que eu observei muito. E mesmo o artesão, assim, simples, aquele que você vai encontrar no Vale do Jequitinhonha, no passado, isso tudo. Eu amo esse tipo de arte e eu acompanho. E o carnaval, na sua exuberância toda. Então, esses elementos, a partir do filtro da abstração e do pensamento abstrato, né? E desses artistas. Adiante, eu vou te confessar, Joyce, você não vai ficar Confessa. chateada comigo.
eu não gosto de dar nomes de artistas Uma jovens, boa. porque o artista que está começando, eu acho o seguinte, eu tenho observado, eu tenho acompanhado, até porque eu sou advisor de coisas da Cisneros, fora do Brasil, em Miami. Eu acompanho. E acho que tem toda uma geração muito forte que surgiu já, que já está, né, assim, mantendo a sua presença especialmente a pintura, que eu acho que é o que foi muito negligenciado na última década e que na década de 10, vamos dizer assim, e agora de 10 para cá começou a ganhar fôlego de novo nos artistas jovens, o que eu acho uma coisa bastante interessante e importante para a arte em geral, para o pensamento da arte, porque a pintura ela é fundamental. E aí, então assim, eu acho que eu tô voltando ao início da nossa live, eu acho que para toda essa geração nova vai ser muito importante o lado positivo dessa parada forçada que foi feita, porque eu acho que Para pôr o pé no chão, né? Exato. De olhar para si próprio, de se voltar para o seu próprio universo, até para o seu local, né? Porque todo mundo só pensando muito, como a gente viu agora, quer dizer, eu sou uma artista internacional, eu viajo, eu tenho, como eu digo, uma vida em inglês, uma vida em português. Mas a minha trajetória foi bem linear nesse processo. Eu não dormi de um jeito e acordei de outro. E eu nunca negligenciei o meu local. Eu sou muito a favor do investimento no seu local, independente do quão internacional você possa ser ou ficar. Porque às vezes a gente se ocupa de coisas que estão grandes e esquece da pessoa que está aqui na esquina, né? Que está precisando da sua ajuda, do seu... Então, eu acho que uma reflexão que talvez seja bastante importante nesse momento é essa, né? Porque, de repente, a gente se viu tendo que, querendo ou não, né? Eu comecei a fazer minhas compras no mercadinho do Jardim Botânico, que foi aonde, né, por online, mas foi aquele mercadinho pequeno que eu não usava há muitos anos, foi ele que eu quis apoiar e também foi ele que estava ali tendo que atendendo, né? Então isso foi muito bacana de você, bonito. De repente, esses elos, essa né? volta, Esse resgate de elos. Esse resgate de elos, exatamente. Bia, fala um pouquinho desse trabalho que você está fazendo na Ópera de Viena, que eu só ouvi de rabo de ouvido e eu achei incrível. O que é? Na verdade, é um projeto São três críticos, três curadores teóricos, né? É o Hans Ulrich, o Daniel Birbaum e a Bis Brigger, que era a editora da Parquet. Eles organizaram esse Museu in Progresso, e que esse trabalho na ópera é para aquela cortina de fogo, né, que isola, que fica que bloqueia, né, a passagem para proteção mesmo, né, de incêndio. Ele tem aquilo que tradicionalmente sempre foram artistas, fizeram painéis bonitos, como o Municipal de São Paulo tem aqui, o Municipal do Rio também tem, enquanto ele está abaixado. E eles desenvolveram, então, convidaram artistas contemporâneos para fazer um projeto lindo que vai ser. De desenho para ele realmente, para mim, né, eu sou uma amante total da ópera, né, de ópera, então eu frequento esses teatros, né, essas óperas, né, frequentava. Espero voltar um dia. Então, assim, e para mim foi muito bacana essa união de poder fazer um desenho para a Ópera de Viena, que é uma das mais tradicionais, né, das mais importantes dentro do cenário da agenda operística, das apresentações. E aí eu fiquei muito emocionada até de poder desenhar esse projeto. É um projeto temporário, tá? É um artista por ano. Bom, mas só que faz... Exato. Mas só para... vai ser bem... Eu já fiz, na verdade, o desenho e agora vamos começar para setembro, né? Em setembro eu abro a mostra na China, no museu, no Long Museum, e inaugura essa cortina, que eu não sei se poderei ver, mas
quer dizer, nesse momento de setembro. Mas ela estará lá. Uma pessoa falou aqui que já passou sobre o seu. Eu vou falar agora rapidamente, que a gente está chegando perto do fim, da sua bolsa para Louis Vuitton, que também deve ter sido um convite incrível, né? Uma artista brasileira fazer uma bolsa tipo aquela para Vuitton. E eu queria aproveitar também para dizer duas experiências que eu tive em relação a obras suas. Foi quando eu entrei na Taschen em Nova York, logo que abriu na Green Street, e que eu olhei para as paredes, eu não sabia, porque tinha acabado de abrir. E eu olhei para as paredes e eu falei, mas isso aqui, eu acho que é da Bia. Aí eu perguntei para a moça, porque estavam trazendo as caixas para abrir com os livros, não tinha aberto ainda. Eu falei, mas isso aqui não é da Beatriz Milhazes? Ela falou, é. E eu vi toda uma pintura na loja inteira da Taschen lá no Sorro, feita por você. Eu fiquei muito orgulhosa. Eu falava A para ela, Taschen, inclusive, está lançando agora. Eu falava para a moça, eu conheço ela. E depois, uma outra coisa que eu também falei, eu estava no Jewish Museum de Nova York, eu fui ver alguma mostra no Jewish Museum. Aí eu entrei e no hall tinha aquela obra sua que eu cheguei a ver no Rio de Janeiro, sei lá se foi no Centro Cultural. Gamboa. Acabou virando vamos dizer, um conceito espacial, o Gamboa, né? Tem um que eu fiz especialmente para a mostra do MASP. Ah, tá. É linda essa obra, linda. E aí eu falei a mesma coisa. Eu falei, eu conheço ela. Eu só quero te avisar que quando eu saio por aí, eu te conheço. Você sai alardeando que você é minha amiga, né, Joyce? E as pessoas te tratam bem depois disso? E elas te tratam bem depois disso? Ou elas falam, ai, não, Deus me livre. Não, querida, não. Eu virei VIP. Ai, Bia, foram dois momentos maravilhosos. Não só a Taschen da loja, né, que foi um projeto que eu fiz com o Philip Stark. Quer dizer, o projeto das lojas da Taschen são do Philip Stark, e ele convida um artista para cá, e essa de Nova York, que está mudando de endereço, inclusive. Eles estão indo para a Uptown. E aí foi feito por mim. Foi muito maravilhoso. E a Taschen, inclusive, está lançando, né, uma reedição do meu livro, do Collector's Book, que é obra, aquele... Né? E agora é retrospectiva. É o mesmo conteúdo do que foi lançado em 2017, com um update. Vem dos anos 80 até 2020. Esse. Nós terminamos ele o ano passado, na pandemia. E ele está sendo lançado agora, exatamente. Semana passada começou a venda. Não, e o de últimozinho foi Bulemax, né? Eles me convidaram para fazer o trabalho no lobby, quando eles estavam com a retrospectiva do Bulemax lá dentro, você lembra? E isso lembro, lá em Nova York, lembro. Lá em Nova York. E isso foi um momento, assim, emocionante para mim, né? Porque Bulemax também é uma referência mais tardia no meu trabalho, mas que, aliás, você está nas suas mãozinhas. Meu xodó! Já reconheci o seu anel. Eu vou chegar lá, Joyce, vou chegar lá. Querida, não fale isso! Não, eu não estou falando. O sentido é de tentar encontrar mesmo o anel. Mas a gente vai ir juntas. É verdade. Então, nossa, Bia, uma que pessoa orgulho! incrível. Não, ele é maravilhoso. Então, eu estou assim, montando ali o Gamboa e todo o pessoal lá do estúdio, do sítio, né, montando a obra do Bulemax, está ali convivendo dia a dia. Foi também inesquecível, assim, um momento bastante emocionante. A Bolsa Vuitton é uma outra história, porque ele já tem essa tradição, né, de convidar artistas para fazer um trabalho e um modelo específico de bolsa. Então, surgiu esse convite para a Cappuccini, né, que é a bolsa. Na verdade, a Cappuccini foi a primeira bolsa que o Louis Vuitton desenhou, porque ele só fazia mala até então. E é um modelo clássico que foi retomado pela Brigitte Macron, a esposa do
Macon. Macon. E ela começou, ela retomou vamos dizer, ela trouxe à vida de novo a Cappuccini, que era uma bolsa muito clássica, extremamente, vamos dizer, sóbria. E eles então resolveram tirar ela da sobriedade. E convidaram os artistas para fazer. Foram 6 no meu grupo. E foi uma experiência, assim, única, porque, para mim, a grande questão de um projeto desse é conviver com esses artesãos que só empresas como essa, como a França, ela preza muito, né? Uma coisa que nós temos brilhantes artesãos, mas nós não prezamos muito por isso. E eles realmente têm essa tradição. Então, essas grandes marcas francesas, como a Cartier, como a Vuitton, eles mantêm isso em Paris ou arredores. Isso é um encontro, para mim, assim, excepcional, porque eu adoro esse tipo de dedicação, de afeto. Para mim, é assim, sabe? É o que tem de mais bonito em toda a questão do design, da arte decorativa. É esse toque na arte popular, é esse toque do humano, né? Na arte indígena, daquele fazer, daquele belo que é espiritual, né? Finalmente. Sim. E realmente, sim, essas bolsas são feitas uma à mão, e tem que lidar com esses artesãos, visitar o ateliê onde eles fazem as malas, é inacreditável realmente. E até esse eu vou te falar uma coisa. Né? Eu vou falar que com essa nossa conversa, parece que tá cheio de cor aqui em volta de mim, sabe? Parece que você iluminou em volta esse momento tão difícil que a gente está vivendo, e que, se não fosse esses momentos assim como esse nosso, a coisa seria muito pior ainda, que esses encontros, eles podem acontecer assim, mas às vezes eles acontecem assim e com um monte de estrelinha, sabe? É assim, tchum! E é isso que aconteceu hoje. Eu estou me sentindo assim, colorida. Obrigada, Joyce. Eu confesso que eu também acho que foi assim muito feliz, um momento, né, que trouxe uma energia bastante positiva, né? Alegria, né, que a gente está precisando nesse momento, né? Ter momentos alegres. E então eu tenho que te agradecer estamos muito. Juntos. Não, eu sei que você agradeço. É uma pessoa de falar muito, que você não faz esse gênero, mas essa conversa nossa foi do coração, foi de admiração, de aprendizado. Aprendi muita coisa hoje aqui com você e eu só posso te agradecer. Até parece, já. Verdade. Eu te agradeço muito também o convite. Para mim foi um prazer, assim, encontrar você e, assim, ao vivo e a cores. Foi um momento alegre. Já a gente vai poder se dar um abração, tá? Se Deus quiser, Joyce, se Deus quiser. E vamos combinar, quando abrir o museu, eu vou te levar lá. Vou amar. Com todos os protocolos do mundo. Tudo bem, eu ponho 2 máscaras, face shield, luva e vamos lá, tá? Eu quero ir com você, tá? Isso, vamos juntos. Vamos juntos. Bia. Beijão, super obrigada. Muito obrigada, de verdade. Obrigada. Tchau, tchau. Nossa, que delícia que foi, que delícia. Que delícia. Nossa. Muito bom estar aqui com a Bia. Muito especial essa tarde. Um momento único na minha vida, eu diria, tá? Obrigada por tudo, a todos que estiveram aqui com a gente. Obrigada por estarem presentes. E fica aqui meu